dia, seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. Janela aberta para você, céu claro com poucas nuvens, essa imagem da área central do Recife, aqui da nossa antena, no alto da nossa sede aqui na TV Globo, no bairro de Santo Amaro. Olha, pode chover na região metropolitana e Zona da Mata, de acordo com a APAC. Veja agora alguns dos assuntos de hoje. Carreta quebra e fica atravessada na BR-101. Foi no momento em que o motorista tentava fazer um retorno irregular. Alunos de uma escola da Zona Norte do Recife aprendem como combater o bullying e também a identificar os perigos no ambiente virtual. Tá com o IPVA do carro atrasado? O Enea1 te ajuda a entender o processo de regularização, as opções de parcelamento e os riscos para quem continua circulando. Termina hoje o prazo para pedir o voto em trânsito. O serviço garante a participação do eleitor, mesmo longe do domicílio eleitoral. Tem dica ainda para os donos e donas de casa para tirar o encardido das roupas e manchas de peças coloridas. E as informações de um evento para jovens com serviços de cidadania, educação financeira e qualificação profissional. No quadro Se a Caneta Fosse Minha, você vai ver o que é prioridade para o eleitor. Fomos às ruas para ouvir as necessidades da população. E veja também a história do bebê que nasceu durante o trajeto entre Camaragibe e o Recife e emocionou a todos. O Enea1 está só começando, estamos juntos até perto de 1 da tarde, de onde você estiver. Agora são 11 horas e 49 minutos. IPVA atrasado pode trazer muito mais dor de cabeça do que juros e multas, viu? Sem o pagamento do imposto, o licenciamento fica bloqueado e o veículo pode ser apreendido em uma blitz. Mas existem formas de negociar e parcelar essa dívida para regularizar aí a situação. Bora falar então com Daniele Fonseca, que está ao vivo com um representante da Secretaria da Fazenda para tirar as nossas dúvidas. Oi, Daniele, bom dia para você. Bom dia para você também, Maristela, para todos que estão nos acompanhando no Enea1 desta quinta-feira. Eu falo ao vivo aqui desse setor da Secretaria da Fazenda que funciona dentro do Detran, aqui no bairro da Iputinga. E a gente convidou para essa entrevista, para esclarecer as dúvidas, Cristiano Torres, ele é o gerente de IPVA aqui da Cefaz. Então, Cristiano, quais são os principais riscos para aquele motorista que circula com o IPVA atrasado? Bom dia, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniele. O principal risco que a pessoa corre é de ter o veículo parado numa blitz e ter o veículo apreendido. É o principal risco por estar circulando ou com o IPVA atrasado ou com o documento que não é o documento atual, aquele que permite a pessoa de circular com o veículo. Também existe o risco de multa. O motorista pode ser multado, Cristiano? Pode sim. Esse é o principal, a consequência pior que pode ter. É você ter uma multa por estar circulando sem o documento que é o permitido naquele momento. Vamos explicar para o pessoal que são duas situações, né, que você estava até me falando aqui agora há pouco. IPVA e o documento que dá ali o registro e o licenciamento do veículo, né, o CRLV. Qual é a relação entre uma situação e outra? IPVA atrasado e as consequências disso no documento ou vice-versa? É o seguinte, o veículo ele tem o certificado de registro e de licenciamento, que deve ser portado quando se está circulando com o veículo. E para esse certificado ele ser emitido, ele precisa estar com taxas, que são taxas do Detran, é a taxa de licenciamento e a taxa de bombeiros, e eventualmente alguma multa que tenha em aberto também tem que estar paga, além do IPVA. Então seriam as taxas e o IPVA. Se ele não tiver com tudo isso pago, ele não estará com o documento emitido e, por isso, ele compromete. Então, a relação que tem do IPVA com o licenciamento é essa. É que o IPVA tem que estar pago para que seja emitido o certificado. E como é que a pessoa faz para regularizar a situação, se for o caso? A pessoa pode entrar no site ou do Detran ou da Fazenda para regularizar a situação do IPVA, a situação das taxas que são do Detran. Ele pode regularizar no site do Detran ou pode pessoalmente, através de agendamento, regularizar nos pontos que são de atendimento presencial.
que a gente tem aqui no Detran, a sala 42, que é da Fazenda, e pode também procurar o atendimento do Detran, o atendimento presencial no Detran. As formas de pagamento? Pagamento... Para regularizar aí a dívida, o IPVA. O pagamento ele pode ser feito através da rede credenciada dos bancos, que a partir da emissão do documento, que vai ser o documento de pagamento, ele pode fazer o pagamento na rede credenciada. E até quando o motorista pode circular com a documentação antiga? Aí depende da terminação da placa do veículo. A gente tem 4 prazos diferentes e aí, através da consulta ao Detran, você pode ter as datas em que você pode circular com o documento anterior. Cristiano, muito obrigada por essas informações. Pessoal, está aparecendo aí para vocês e eu reforço o site da Cefaz, que é cefaz.pe.gov.br. A gente volta para o estúdio contigo, Maristela. Perfeito, Daniele. Se você tiver mais alguma dúvida, é só mandar para o nosso WhatsApp 32148500, também pelo nosso QR Code do nosso canal Globo. Você faz o NE1 junto com a nossa equipe. Até já com outras informações. Obrigada por enquanto, Daniele. Vamos dar agora uma olhada no trânsito para você que está circulando nesse fim de manhã, comecinho de tarde. Olha só o movimento intenso na Avenida Abdias de Carvalho, ali no cruzamento com a Avenida General San Martín. A gente vê essa movimentação do trânsito já pertinho do meio-dia, de quem está largando aí dos compromissos para seguir aí para os compromissos da tarde, largando do trabalho, buscando o filho na escola. Essa agitação, essa movimentação do trânsito que a gente vê agora no fim da manhã. Bora seguir? Quero ver também outros pontos junto com você na Rua da Aurora. Quem sabe não é aí o seu trajeto. A gente vê os ônibus aí circulando nessa região, na Rua da Aurora, com a Avenida Conde da Boa Vista, área central aqui do Recife. A gente vê uma mulher ali esperando para atravessar com segurança, aí atravessando na faixa de pedestres. Muito bem, é importante demais seguir as orientações, a sinalização de trânsito. Isso vale para os motoristas, para os pedestres, para todos que fazem parte do trânsito. Agora a Avenida Agamenon Magalhães, a gente vê também a movimentação agora do alto, tá? No lado direito da tela, os motoristas vão sentido Olinda. No lado esquerdo, sentido Zona Sul do Recife, movimento intenso também por aí. Inclusive, bora continuar acompanhando o trânsito em um outro trecho da Agamenon Magalhães. É o nosso repórter cinematográfico Beto Marques, que está lá. Está no trecho de Salgadinho, em Olinda. Neste momento, a gente observa uma movimentação mais intensa por aí, tá? É que tem uma obra de recapeamento. Ela é realizada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras, a SEAB. A SEAB explicou que essa obra, feita geralmente à noite, ela é feita geralmente à noite, mas por causa da chuva, que tem caído com frequência nesse período, a obra precisou ser realizada durante o dia para não atrasar o cronograma. A promessa é que a obra volte a acontecer no período noturno nos próximos dias, mas você vê aí, né, a confusão dos carros, muito trânsito, vê máquinas aí, os trabalhadores também fazendo essa operação na pista, num horário de muito trânsito, de engarrafamento. Então, o motorista que for passar nesse trecho aí de Salgadinho, Olinda, Agamenon Magalhães, já fica ligado porque você vai enfrentar um pouco mais de lentidão, vai precisar de um pouco mais de paciência também. E motoristas que precisaram passar pela BR-101 no bairro do Jiquiá, hoje cedo, tiveram que ter uma dose extra de paciência também, viu? O eixo de uma carreta quebrou no momento em que o motorista tentava fazer um retorno irregular. Aí, a carreta ficou assim, atravessada na pista, deixando os dois sentidos da rodovia com uma faixa a menos. Carros, caminhões, motos precisavam diminuir a velocidade para passar. O Globocop também sobrevoou essa área aí no início da manhã. A gente está vendo essas imagens agora. Esse trecho fica perto da Avenida Recife, na altura ali da Justiça Federal. O trânsito ficou lento e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi autuado por fazer um retorno num local proibido. Olha só, todo o engarrafamento, o transtorno que foi causado aí. A carreta foi retirada por volta das 9 da manhã. Bora falar com os donos e donas de casa agora? É que tem um produto que virou o queridinho de muitas pessoas que cuidam da casa. É o percarbonato de sódio.
Ele é muito usado como alvejante, clareador daquelas peças encardidas, como as fardas brancas da escola dos meninos, sabe? Os panos de prato também. E é Mônica Silveira, que tem os detalhes, vai conversar com a gente sobre esse assunto, porque a gente não pode confundir com o bom e velho bicarbonato de sódio, né, Mônica? São coisas diferentes? Explica pra gente, por favor. Bom dia e bem-vinda. Assim mesmo, Maristela, são diferentes sim. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. Sei que um monte de gente já anda experimentando aí o percarbonato. Vou mostrar para vocês uma diferença que a gente vê fisicamente, tá? Esse potinho aqui tem bicarbonato de sódio. Você vê que é um pozinho bem fino e que a gente muitas vezes usa assim para tirar odores ou da geladeira ou de algum lugar. A gente usa também às vezes para limpar, fazer uma limpeza mais leve. Agora a gente tem esse outro pozinho aqui mais granulado. Esse aqui é o percarbonato de sódio. E é sobre esse cara aqui que a gente vai falar agora com a ajuda de Aninha, que é especialista em limpeza, especialista em faxina e tem muito para ensinar para a gente. Olá, bom dia, Aninha. Bom dia, Mônica. Bom dia, gente. Vamos embora aprender sobre o percarbonato de sódio. Já vi que você está super familiarizada. E ela separou para a gente, pessoal, algumas roupinhas aqui bem sujinhas. Aqui é o que? Um guardanapo? É um guardanapo. Que está cheio de manchas. Ela separou também uma meia, um par de meias, bem sujo. E aí, Aninha, o que é que o percarbonato vai poder fazer por isso aqui? Ele vai alvejar sem a utilização do cloro. Percarbonato, ele é um carbono com peróxido de hidrogênio. A gente fala sempre do peróxido de hidrogênio, que para a gente é água oxigenada. Então, a gente vai fazer aqui, vou preparar, e a gente vai ver como ele age. Lembrando que a gente precisa usar os EPIs, tá? Principalmente, eu estou aqui com o meu óculos, para justamente não respingar. Então, vou mostrar? Pode ir preparando. Enquanto você está preparando, eu vou tirando um bocado de dúvida com você aí. Primeiro, vamos falar sobre as quantidades. Primeiro, bota a água. Tem que estar em que temperatura, Aninha? O certo seria entre morna, a gente coloca ela para ferver e deixa. Ó, ela não está tão fervendo, ela está meio quase quente. Tá bem quente. Pela fumaça que está saindo, está bem quente. Isso. É 1 litro de água para 2 colheres de percarbonato. E o porquê eu estou fazendo assim, gente? Para vocês verem como é a diluição. Vocês precisam diluir o produto antes de colocar no recipiente para que ele fique de molho. E para diluir, você pode usar qualquer tipo de colher? Como é que é? Não podemos usar nada em alumínio nem inox. Por isso que eu estou fazendo com a colherzinha plástica. Nossa, ele chega borbulha. Isso. Aí a maioria das pessoas, Mônica, o que é que elas estão fazendo? Elas pegam, colocam o produto e colocam a água por cima. Mas o certo é fazer a diluição primeiro para colocar. Ok. Bom, então aqui foi suficiente para esse par de meias. A gente tem mais para botar aqui? Bora, não custa nada. Vamos mostrar aqui. Aqui a gente tem sujeira, né, de meia, mas a gente tem aqui mancha, porque aí a gente vai pensar em mancha de café, mancha de sangue, mancha de um bocado de coisa. E ele remove todo tipo de mancha? Todo tipo de mancha. Sem, como eu disse, né, é um produto que não tem a utilização do cloro. Ele é um alvejante poderoso sem o cloro. Ecologicamente, né? Não... Então, vamos lá, mesma coisa, 1 litro de água. Isso. Aí aqui a gente vai colocar 2 colherzinhas. Ok? Então, a gente já está sabendo aqui o passo a passo, vai misturar, ele vai dar essa borbulhadazinha aí, e a gente não deve botar primeiro o produto, depois a água, já bota tudo diluído, e aí a gente vai ver o que acontece. Revisando, é preciso usar luvas, não pode usar metal para fazer a diluição, senão vai dar ruim. Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai deixar ele aqui descansando, como se diz, quando a gente está fazendo receita de bolo, de salgadinho, essas coisas, e daqui a pouco a gente vai voltar para mostrar o que é que aconteceu aqui e ter informações complementares sobre o percarbonato de sódio. Maristela. Bora ver então o resultado daqui a pouco, né, Mônica? Até já. A seguir, a gente tira as dúvidas sobre pagamento do IPVA atrasado. Tem alguma pergunta? Manda para o nosso WhatsApp 3214-8500. O aumento nos casos de bullying e cyberbullying acendem um alerta.
No Recife, alunos aprendem na escola como combater esse tipo de comportamento e acolher as vítimas. E ainda, você vai conhecer Ravi, um bebê apressadinho que chegou no meio do trânsito da região metropolitana e acabou deixando uma dúvida sobre a cidade em que ele nasceu. O NE1 volta já, agora 12:03. NE1 de volta, 12:07, e a gente atualiza a situação do muro que desabou, atingindo 3 pessoas em Paulista. Esta manhã, no local onde aconteceu o desabamento, tijolos e areia continuavam espalhados. O acidente foi ontem à tarde na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, paralela à Orla do Janga. A Defesa Civil de Paulista informou que na área estava sendo realizada uma obra de uma rede de academias de musculação. A Prefeitura determinou o embargo do serviço e solicitou a demolição total do muro como medida de segurança. Imagens enviadas à TV Globo mostram a movimentação logo depois do desabamento do muro. Carros do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram enviados para o local. Uma tenda e um veículo que estava estacionado na rua também foram atingidos pelos destroços. Os 3 feridos, 2 homens de 29 e 50 anos e uma mulher de 38, receberam os primeiros socorros e foram levados para a UPA de Olinda, o Hospital Getúlio Vargas e o Hospital Miguel Arraes. Eles não tiveram os nomes divulgados, por isso não conseguimos atualizar o estado de saúde deles. O Globocop sobrevoa agora a Rua da Imperatriz, na área central do Recife. A gente faz esse passeio aqui ao vivo com você, do alto. Te mostro agora essas imagens. E quero te contar também que o G1 preparou uma reportagem falando que a Rua da Imperatriz, um dos principais símbolos do comércio do centro do Recife, vai voltar a receber a circulação de carros. A medida foi anunciada pela Prefeitura e deve ser implantada em setembro, após a sinalização da via. Segundo a gestão municipal, a decisão tem como objetivo ajudar a recuperar o movimento na região, que enfrenta aí um processo de esvaziamento há anos. O anúncio foi feito após um protesto de proprietários de imóveis do local. A matéria completa está no G1. É só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na nossa tela. Enquanto você acessa o G1, já consegue ver aí as imagens da área central do Recife, essa imagem ampliada dessa região que o Globocop traz para a gente agora. A gente olha também um pouquinho da movimentação das pessoas, o trânsito bem tranquilo agora aí na região, 12:10. E os casos de bullying e cyberbullying tiveram aumento em todo o país, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para os especialistas, a família e a escola têm papel fundamental no acolhimento dos envolvidos e de trazer informações para eles, que geralmente são crianças ou adolescentes. Em Pernambuco, escolas estaduais criaram grupos de trabalho para identificar, prevenir e combater esses crimes. Durante a atividade, alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Santa Paula Fracinete, no bairro do Espinheiro, zona norte do Recife, trabalham os temas bullying e cyberbullying. Aprendem a identificar, formas de evitar e de combater. O grupo é formado por 18 estudantes protagonistas que servem de ponte entre colegas e os professores e gestores da escola. A gente, por ser protagonista, às vezes a gente tem que ser um exemplo, a gente tem que ser um espelho para mostrar aos meninos a forma de brincar, a forma que não está legal e também passar um pouco para a gestão, as coisas que acontecem, para a gente evitar essas coisas acontecendo na escola e contra os alunos. O trabalho faz parte de um projeto pedagógico da Secretaria de Educação do Governo do Estado. Funciona de forma permanente para eliminar aquilo que tanto afeta a saúde emocional de crianças e adolescentes. Existe uma legislação voltada a penalizar o cyberbullying, mas na escola nós não queremos que chegue ao ponto da penalização. A gente quer que antes de acontecer o bullying a gente já consiga prevenir e evitar que as coisas se escalem. Aqui aprendem também que, além da vítima e daquele que comete o bullying, existe uma terceira ou mais pessoas que servem de plateia
e que precisam se posicionar e agir contra a situação que estiverem presenciando. Tem palestras, a gente faz projeto, trabalho, em que elas aprendem a perceber as situações, chegar para intervir e ficar do lado da pessoa que está sofrendo bullying ou qualquer outro tipo de agressão, violência. E eu acho que aqui na escola, pelo menos, funciona de uma forma muito amigável, muito leve. E o ambiente é extremamente saudável. Eles também aprendem e ajudam a combater o cyberbullying, situações de constrangimento e de ofensa que acontecem de forma remota, em grupos de conversas virtuais, redes sociais e sites. Pode incluir aliciamento online, exploração sexual infantil pela internet e produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantil. Aqui na escola acontecem palestras, projetos que mostram como é o cyberbullying e como pode ser combatido tanto por nós mesmos. A gente já teve diversos projetos, tanto ano passado quanto esse ano, que nos mostram que isso não tem que ser combatido o mais rápido possível e que a gente sempre tenta combater. Se tiver alguma coisa na internet, a gente leva a gestão para que aquilo dali seja tratado da melhor forma entre eles. O 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que o cyberbullying foi um dos indicadores de violência contra crianças e adolescentes que mais cresceram no país em 2025. O aumento está ligado à entrada em vigor da Lei número 14.811 de 2024, que passou a tipificar bullying e cyberbullying como crimes no Código Penal. De acordo com o anuário, aqui em Pernambuco, os registros de cyberbullying subiram de 5 para 18 casos entre 2024 e 2025, um aumento de quase 267%. Sobre a idade das vítimas, a maioria tem entre 10 e 17 anos. Professor Thailson Mariano, pós-doutor em psicologia e especialista em videogames violentos, disse como o combate a essa realidade pode começar dentro de casa. Tanto os cuidadores como a própria criança precisam, a criança ou adolescente precisa identificar que esses comportamentos não são adequados, são antissociais. Isso tem que ser discutido em casa, os pais têm que fazer esse monitoramento de como a criança vem se comportando, tanto na escola como nas redes sociais. E a criança também tem que saber identificar isso, e não levar isso como uma brincadeira de mau gosto. Se é algo que realmente afeta ela significativamente, ela precisa ter esse canal aberto com os cuidadores e dizer, olha, isso está me incomodando, será que isso se caracterizaria como um crime? E aí buscar a ajuda e a orientação adequada. Para impedir e evitar esse tipo de crime, é preciso diálogo e participação ativa para identificar os riscos. O principal em relação a esses comportamentos agressivos é a gente pensar que o comportamento agressivo, que no caso do bullying, do cyberbullying, ele é multivariado. Então, sempre pensar em o que mais pode estar afetando essas crianças, esses jovens, para elas virem a cometer esse tipo de comportamento antissocial. Então, é bom ter esse apoio social, seja da escola, seja da família, para buscar entender o que de fato está acontecendo na vida desse jovem para que ele venha se comportar dessa forma, tanto de forma como agressora, como vítima, como também como observadora. E quem vai estar fora da cidade onde vota no dia da eleição precisa ficar atento. Termina hoje o prazo para pedir o voto em trânsito. O serviço garante a participação do eleitor, mesmo longe do domicílio eleitoral. Natália Dielu tem os detalhes sobre como fazer essa solicitação. O prazo para solicitar o voto em trânsito vai até hoje, 20 de agosto. Eu estou aqui ao lado de Verusca Schettini, secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, e Silvana, que é intérprete de Libras, que vai ficar aqui com a gente. Verusca, explica para a gente como funciona essa solicitação, em que situações ela pode ser aplicada. Certo. Os eleitores, eles têm um prazo até hoje para solicitar, e quem já solicitou também cancelar, a questão do voto em trânsito. O que é isso? Qualquer eleitor que esteja fora do seu domicílio eleitoral, ele pode fazer essa solicitação, certo? Se ele estiver em município diferente ou em outro estado que esteja no dia de eleição aqui em Pernambuco. Só que só existe voto em trânsito
naqueles municípios acima de 100 mil eleitores. Então, aqui em Pernambuco são 9 municípios. Por exemplo, Recife, Olinda, Jaboatão, Cabo Santo Agostinho, Paulista, Caruaru e Petrolina. Só que, quando você solicita o voto em trânsito, tem que estar atento. Se você for eleitor do estado de Pernambuco, você vota nos 6 candidatos. Se você for de outro estado, você só vota para presidente da República. Essa é uma explicação muito importante, né? Porque, por exemplo, nessa eleição a gente vai votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, né? São muitas votações. Então, os candidatos locais, se o estado for diferente, você não vai poder votar. Exatamente. Se você for de outro estado, vamos supor que você for de São Paulo e esteja aqui em Pernambuco, pode fazer o voto em trânsito, solicitar o voto em trânsito, né, nesses 9 municípios, mas você só vota para presidente da República. Você consegue fazer isso pelo aplicativo? Sim, são 2 formas dessa solicitação. Você pode comparecer a qualquer cartório eleitoral, central de atendimento ao eleitor, munido de uma identificação oficial com foto e fazer essa solicitação. Ou você pode fazer através do site do TRE, que é o www.tre-ifempe.jus.br, no autoatendimento ao eleitor. Importante, antes de fazer essa solicitação, verificar os locais, os municípios, não é? Que você pode escolher. É melhor escolher previamente, na hora da solicitação, é só você apontar qual é o local que você quer votar. Essa definição já vai ser feita ali na hora, você já vai saber, não vai receber depois qual vai ser o local que você vai votar. Isso, já está no site do TRE, os 9 municípios com os seus locais de votação em trânsito. Se a pessoa tiver alguma dúvida, tem o Disque Eleitor, né? Exatamente, a gente sempre disse assim para o eleitor que no dia da eleição ele abre o seu e-título, baixa o aplicativo da gente e-título, não é? Que é seu título eleitoral, e lá ele vai confirmar o seu local de votação. Ou você pode entrar no site também do TRE, e em 2 ferramentas nós temos lá bem importantes, não é? Que é os serviços ao eleitor, que vai estar dizendo onde você vota, e no Fale Conosco também. E ainda temos o Disque Eleitor, que é muito importante, é um trabalho feito por servidores qualificados, certo? E você disca o 81-3194-9400. Muito obrigada, viu, por essas informações. A gente volta ao estúdio. Todo mundo tem uma ideia do que poderia melhorar no estado. Mas se a decisão dependesse só de você, qual seria a primeira mudança? Confira o que os pernambucanos responderam no quadro Se a Caneta Fosse Minha. Se a caneta fosse minha, eu melhorava o lugar ali em cima. É muito buraco, é muito buraco. A segurança, não tenho o direito de ter um posto lá em cima só por ter, porque eu não tenho direito. Eu sou assim, cadeirante, eu não posso me comover. Devido aos buracos, muita lama. E se a caneta fosse minha, eu queria uma responsabilidade maior com o dinheiro público, mais transporte, mais saúde e mais transparência com o nosso dinheiro que nós pagamos com tanto esforço. Se a caneta fosse minha, eu daria mais acessibilidade aos idosos, como a academia, melhoraria o atendimento no SUS, mais acessibilidade à saúde e educação mais para as pessoas tratarem melhor os nossos idosos. Você viu aí, né, que a dona Maria Auxiliadora disse que resolveria o problema dos buracos e faria a construção de um posto de saúde. Calçamento nas ruas e posto de saúde são de responsabilidade dos municípios. Mas é possível que o governo do estado e os municípios firmem parcerias para atender a população. Começa já já o segundo Festival Ibura de Oportunidades com serviços de cidadania, educação, saúde, emprego e qualificação profissional para jovens. Natália Dielu está por lá. Natália? Agora sim, Natália já está aqui na nossa tela para conversar com a gente sobre este evento tão importante, a segunda edição, né, Natália? Tem que se inscrever, é só chegar e participar. Já estou vendo a movimentação por aí. Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos.
Olha, o grupo de estudantes que vai participar aqui desse festival já está definido, são 350 estudantes que já estão fazendo um trabalho, né, de orientação profissional, mas esse espaço, esse festival também está aberto ao público, acontece aqui no Compaz Paulo Freire, no bairro do Ibura, então vão ter vários serviços que estão sendo ofertados, vacinação, e aí as pessoas podem vir aqui. A gente vai conversar com a Imaculada Prieto, que é chefe do escritório do Unicef. O Unicef está promovendo, né, com a Prefeitura, com o Centro das Mulheres do Cabo. Explica para a gente qual o objetivo desse evento. Boa tarde para você. Muito boa tarde. A gente está aqui no Ibura trazendo com esse festival o que precisa fazer parte da vida dos adolescentes e dos jovens, que é um acesso a oportunidades. Oportunidades de aprendizagem, de estágio, de primeiro emprego, de empreendedorismo. Como é que a gente faz essa transição positiva da vida escolar para o mundo do trabalho, um trabalho digno. Então, é trazer essa reflexão, essa discussão, abrir essa conversa de como é que o jovem, o adolescente, acessa oportunidades que é um direito. As empresas aqui também? Exatamente. O Unicef traz esse movimento de chamar as empresas, poder público, organizações da sociedade civil, os próprios adolescentes para esse compromisso da gente realmente promover oportunidades para uma vida, para um desenvolvimento pleno, protegido das violências, né, um desenvolvimento saudável e aí ter acesso à renda, onde a gente realize sonhos, né, onde a gente fortaleça projetos, talentos. Isso é importante e é nesse compromisso conjunto que a gente está aqui essa tarde. Tá certo, Imaculada. Eu queria que você ficasse pertinho de mim, porque eu vou tentar também falar com alguns estudantes que estão por aqui, só que eles estão de costas. Deixa eu vir aqui para esse lado, rapidinho, para tentar falar com vocês. Tudo bem com você? Tu pode levantar, porque tá de costas, para ajudar a Cezinha. Augusto César que tá vindo. Qual é teu nome? Williane. Williane, vocês estão fazendo já um acompanhamento, né? O que é que você acha dessa iniciativa aqui do festival? Falar de empregabilidade, ajudar a se preparar. Eu acho uma iniciativa muito incrível, porque a gente já vai começar as coisas, se organizando, para no futuro já ter uma oficina e várias outras coisas para se proporcionar. Quais são os teus objetivos? Já está pensando nisso? Quantos anos tu tens? Eu tenho 15 e eu já estou pensando em trabalhar há muito tempo. Tá pensando em fazer o quê? Eu estou pensando em várias coisas. É bom que aqui vai ajudar a organizar as ideias, né? Obrigada, Vice. Imaculada, então fala pra gente quais são as atividades na prática que vão acontecer, né? Porque começa de 13h e vai até o final da tarde. Né? Exatamente, a gente quer aproveitar e estimular, fortalecer os jovens nos seus projetos, né? Nos seus sonhos. Então a gente vai ter bate-papos, conversando sobre empreendedorismo, como é que a gente se apresenta e olha o mercado de trabalho, como é que as meninas também se fortalecem nos seus talentos. A gente vai ter oficinas discutindo como é que faz um currículo, né? Como é que você se apresenta para uma entrevista e também a gente vai ter estandes de cidadania com promoção de saúde, com prevenção de violências, porque tudo isso faz parte para a gente poder desenvolver os nossos projetos de vida. E as empresas também estão aqui, trazendo oportunidades concretas de como acessar um primeiro emprego, um estágio, né? Como é que também a universidade, estar na faculdade é uma opção para os adolescentes e jovens aqui do Ibura. E esses serviços, né? Vacinação, o público em geral vai poder acessar, quem é aqui do Ibura vai poder vir aqui? Estamos preparados para receber 350 a 400 adolescentes e jovens, então já tem os alunos aqui das escolas que se cadastraram antes, mas claro, né? A gente espera, o Compaz está de portas abertas para quem quiser conhecer e participar desse movimento pelo direito a oportunidades. Tá certo, muito obrigada, viu, pela entrevista, Imaculada Prieto. E a gente vai voltar daqui a pouco para falar sobre oportunidades, né? Sobre como fazer um currículo, se comportar numa entrevista de trabalho. A gente volta daqui a pouco, Maristela. Até já, então, Natália, com outras informações. Vai ser uma tarde de muito aprendizado por aí, né? Bora voltar agora a falar com Daniele Fonseca, a hora de tirar as dúvidas sobre o pagamento do IPVA. No início dessa edição, nós falamos sobre esse assunto. Para você que quer regularizar a situação, está com pagamento atrasado, pendente, tem dúvidas, ela já adiantou aí as primeiras informações para a gente. Agora vai voltar? Agora sim, já está aqui na nossa tela. Daniele, é com você. Chegaram perguntas, né? Pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso canal Globo.
Isso, Maristela, muitas, viu? Estou aqui respondendo, visualizando no meu WhatsApp, que chegando aqui a todo instante. Quem vai responder, na verdade, é Cristiano Torres, gerente de IPVA da Cefaz, Secretaria da Fazenda. Então, vamos começar aqui com a dúvida de José. Ele perguntou o seguinte: se eu for parado em uma blitz com o IPVA em atraso, o meu carro é apreendido imediatamente? É que a gente pode falar para José. José, o seu carro ele é apreendido. Se ele tiver com IPVA em atraso e for parado numa blitz, ele é apreendido, até que seja regularizado o IPVA, que tiver, eventualmente estiver em atraso. Agora a pergunta de Carla. Depois de pagar ou parcelar a dívida, quanto tempo demora para o licenciamento ser liberado? A gente dá um prazo, Carla. Carla, o prazo que a gente geralmente informa é de até 48 horas. Pode ser que seja regularizada a situação em menos do que 48 horas, mas o prazo é no máximo de 48 horas. Heitor também mandou uma pergunta aqui. É possível regularizar a situação do veículo pela internet? Ou é necessário comparecer a um posto de atendimento? E aí seria esse aqui onde nós estamos, Cristiano. Não é necessário comparecer a um posto de atendimento presencial para poder regularizar. Ele pode regularizar através tanto do portal do Detran, do site do Detran, na verdade, quanto no portal de atendimento no site da Secretaria da Fazenda. Então, não é necessário comparecer. Mas se a pessoa preferir, porque tem pessoas que preferem o atendimento presencial, acham mais, seguro, ou se sentem melhor, aí pode utilizar o atendimento presencial, tanto aqui do Detran, como aqui da Fazenda, que fica dentro do Detran, e o próprio atendimento presencial do Detran. Mas aí precisa fazer agendamento. Precisa agendar. Isso. Agora a pergunta aqui que a gente recebeu de Luciano. Eu paguei meu IPVA, mas consta no aplicativo como se tivesse atrasado. O que é que ele tem que fazer? Veja bem, nessa situação varia muito, as situações elas variam bastante. Uma possibilidade, que é o que tem acontecido muito frequentemente, é de ele ter pago uma parcela em duplicidade e, ao invés de ter pago umas parcelas diferentes, ele pagou uma parcela, digamos, a parcela 2, aí foi pagar a parcela 3, achando que estaria pagando a 3 e, na verdade, pagou a 2 novamente. Então, essa situação ela tem se repetido bastante e aí a gente teria que analisar. Pode ser que ela esteja em aberto no aplicativo, mas, na verdade, ela não está em aberto, ela foi paga, enfim. Cristiano, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no NE1. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. Obrigada, agradeço também a participação de todo mundo que mandou pergunta aí pelo nosso Canal Globo e também pelo nosso WhatsApp. E estamos em época de campanha nacional de multivacinação. É hora de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Em Paulista, o Vacimóvel tem ajudado a levar o serviço para vários pontos da cidade. As pessoas começaram a chegar assim que a tenda foi montada, às 8h30 da manhã. O Vacimóvel hoje estava na igreja de Nossa Senhora do Ó, nas imediações da Praia de Pau Amarelo. Paulista tem 53 pontos de vacinação. A ideia é levar a unidade itinerante para locais por onde passa muita gente. Braulio disse que ficou sabendo pela televisão. Toda vez que está aplicando, eu venho tomar. A da gripe eu já tomei. Muito bem, muito bem. E assim, perto de casa é melhor porque não tem que se deslocar, né? Eu vi agora, não estava assistindo o jornal, aí vi que estava aqui. Dona Edith veio correndo assim que soube que tinha vacina perto de casa. Eu vim tomar do Covid, porque eu já tomei esse ano a da gripe, né, influenza. Sim. Já tomei. Aí ficou sabendo? Fiquei sabendo que tinha Covid, eu vim correndo, eu quero essa doença perto de mim. Já tive um irmão mais novo que faleceu dela. Aí a gente bota a pulga atrás da orelha. É muito importante se vacinar, né, amiga? Importantíssimo. Se todo mundo soubesse, estaria aqui, né? A Secretaria Municipal de Saúde trouxe doses de quase todas as vacinas. Gripe, Covid, meningite, a CWY, HPV, entre outras. BCG também não aqui? BCG não, porque a gente tem um calendário no município para criança assim que nasce, aí procura a unidade mais próxima da sua residência.
O Elma tem uma bebezinha de 4 meses, também não perdeu tempo. Veio vacinar sua filhinha de quê? Eu nem sei o nome da vacina, na verdade. Eu sei que é a vacina dos 4 meses. O que tiver faltando, é o que tiver faltando. Que só está faltando dos 4 meses. Você acha importante vacinar os filhos? Eu acho que eles dependem da gente para tudo, né? Ela achava que só seria uma, mas ficou sabendo que Maria Luísa tinha 4 vacinas para tomar. Penta, VIP, pneumo e rota. Vai sofrer a bichinha, mas vale, não vale? Vale. Vale. A cobertura vacinal em Paulista varia de 50% a 70%. Uma adesão menor do que a recomendada pela Organização Mundial de Saúde. A Prefeitura está com ações em vários bairros para atrair os moradores e incentivar a vacinação. Venham tomar a vacina, procura a unidade básica de saúde. E agora a gente está com esse Vacimóvel percorrendo o município de Paulista, né, em todos os bairros, e o Shopping Northway, no centro de Paulista, que a gente tem dia de segunda, quarta e sexta, de 9 da manhã a 9 da noite, e terça, quintas e sábados, de 9 às 16. Então, assim, a gente tem uns horários ampliados, então a população... Pra não ter desculpa. Seu José Bonifácio tinha uma dose contra a Covid em atraso. E peço a todos aqueles que não tomaram, que são imprudentes, que vão tomar. Aproveite, que vida é vida. E minha mãe que morreu do Covid, minha mãe. Foi mesmo, sua mãe morreu de Covid? Covid, foi. Então, mais uma razão para a senhora não deixar de tomar vacina. É isso. Você confere as datas e os bairros onde o Vacimóvel vai estar nas redes sociais da Prefeitura de Paulista. Na próxima segunda, o serviço vai estar na Praça de Arthur Lundegren 2. E no próximo sábado é o dia D de multivacinação. Os municípios devem se organizar para abrir unidades de saúde e outros pontos para oferecer 20 vacinas para crianças e adolescentes até os 15 anos. Então, já se organiza aí a agenda dos pequenos, pega a caderneta e partiu postos de saúde. Hoje estamos falando sobre um produto que ganhou fama nas redes sociais e que tem sido muito comentado para clarear roupas encardidas, por exemplo, o percarbonato de sódio. No início do NE1 nós falamos sobre ele. A nossa entrevistada preparou um molho, ensinou como fazer. Bora ver então com Mônica Silveira. E aí, Mônica, funcionou? Deu certo? Vou dar um spoiler. Eu tô achando que funcionou. Só que antes, eu queria honrar os telespectadores que mandaram perguntas para a gente para que nossa amiga Aninha responda. Peraí que a gente vai mostrar o resultado. Olha, vou precisar olhar para o celular um pouquinho. Carla perguntou, pode usar o percarbonato em roupas de cor, Aninha? Pode sim. E ele não vai manchar, ele vai retirar mancha. Olha, a Josiana disse assim, eu sou a louca do percarbonato de sódio, não vivo mais sem ele. Na minha misturo, ainda o detergente neutro. Funciona bem isso? Funciona tanto como detergente como o sabão em pó. Sabão em pó também, né? Isso. Mas nada de água sanitária nem vinagre, né? Não. Dá ruim. Dá ruim porque é o produto ácido com o produto alcalino, então não vai dar certo. Olha, Gisele perguntou assim, como usar percarbonato de sódio para remover manchas e crostas de desodorante nas axilas das camisas? Ele serve para esse tipo de mancha? Serve sim. A mesma diluição serve para esse tipo de mancha. Então, lembrando da nossa diluição, foi para 1 litro de água, 2 colheres de sopa de percarbonato de sódio. Esse bichinho aqui, ó. 2 colheres desse, 1 colher de água, 1 litro de água bem quente. Eu, como professora, não estou boa não, Aninha, vou recorrer à tua. Vamos lá. A Sandra perguntou assim, essa mistura serve para tirar mofo na roupa? Serve sim, para tirar mofo na roupa. E quando se trata de estofados, como é que você faria? Você pode usar, você usaria uma buchazinha, como é que é? Aí coloca a mesma quantidade, a diluição, coloca num borrifador, borrifa lá, você pode usar ou uma escova de cerdas macias ou uma esponja e retira com um paninho seco. Bom, agora, tcharam, vamos ver o resultado aqui. Veja, primeiro é importante dizer uma coisa, o percarbonato às vezes não está à venda em todo canto, né? A gente consegue pela internet muitas vezes. Tu consegue no supermercado? Consegue sim, e armazém. Ah, tá bom, porque eu consegui pela internet. Vamos embora. Vocês estão lembrados? Aqui estão aqueles guardanapos que estavam cheios de manchas. Era de café?
Não, mancha de guardado. De guardado. Isso. Olha o resultado aí. Quando, Mônica, a gente vê que não saiu por completo esse daqui, né? O outro, sim. Então, o que é que a gente deve fazer? Repete o processo. Tá? E a gente repete o processo. Esse ficou maravilhoso, né? Perfeito. Segura um pouquinho para a gente mostrar que removeu geral. Não é isso? Isso. Eu estou pegando a luva, já estou errada. Porque tem que pegar de luva, olha só. É isso. Então tá aí, o guardanapo que estava todo sujinho, com mancha, porque estava guardado há muito tempo. O restinho da água ali mostra que as manchas foram retiradas. Agora, para passar para as meias. As meias também ficaram aqui meia hora de molho, nessa mistura, nessa solução que a Aninha ensinou a gente a fazer. E o resultado? O resultado branco de um lado e aqui, gente, não é mancha, aqui é a sujeira. E então, o que é que a gente pode fazer? Misturar o percarbonato com o sabão em pó. Ah, porque aí o sabão em pó faria o papel que ele faz mesmo numa lavagem de roupa. Isso. E o percarbonato faz o papel como alvejante. Isso. Tá bom. Eu acho que a gente ensinou tudo, viu, Aninha? Ensinou. Tem alguma dica mais que você queira passar? Tem. Ele também serve para gordura, tá? Se você tem aquela gordura ali na grelha do fogão, você pode fazer a mesma diluição. Lembrando sempre, gente, a água, o percarbonato, depois que coloca, e colocar a grelha, tudinho ali do fogão e deixar lá de molho, que limpa tudo. Isso é uma dica importante. Obrigada, viu, Aninha? Nada. É isto, Maristela. Vamos voltar com você agora. Tem gente querendo levar a Aninha para casa, viu? Mas você que não acompanhou essas dicas todas que ela trouxe para a gente aí junto com Mônica Silveira, daqui a pouco tá tudo lá no Globoplay para você aprender aí a fazer essa solução e deixar aí os panos de prato, olha, bem branquinhos. Muito obrigada, viu, Mônica? Obrigada, Aninha, também. E olha, tem bebê que chega ao mundo sem perder tempo, viu? E o pequeno Ravi levou isso ao pé da letra. Com mais de 3 quilos, ele nasceu na última terça-feira dentro de uma ambulância durante o trajeto entre Camaragibe e o Recife. O parto inesperado surpreendeu os pais, emocionou a equipe médica e ainda deixou uma curiosidade no ar. Afinal, em qual cidade Ravi nasceu? Esse bebê lindão que nasceu com 3 quilos, 105 gramas, se chama Ravi. Ele veio ao mundo na última terça-feira de uma forma inusitada. Ravi não quis esperar para nascer do jeito tradicional, dentro do hospital ou da maternidade. Ele veio ao mundo, digamos que em trânsito. Ravi nasceu dentro da ambulância, no trajeto até uma unidade de saúde. Saiu de Camaragibe com destino ao Recife. Tá que nem aquele meme, R$2 ou um parto misterioso, né? Fiquei com a parte misteriosa do parto. É assim, foi uma experiência que eu nunca imaginei passar, né? Eu fiz 1000 planos na minha mente e Ravi surpreendeu de todas as maneiras, né? Assim, Deus ele faz conforme ele quer, não é verdade? E aí, 13 da manhã, comecei a ter contrações, né? Não tão fortes, mas quando foi mais ou menos umas 7 da manhã, as contrações ficaram muito intensas, muito rápido. E chegou ao ponto de eu não aguentar ficar mais em casa. Tamires estava com 39 semanas de gestação e teve diabetes gestacional. A data provável de parto de Ravi só era na semana que vem. Descobri um pouquinho tarde essa diabetes gestacional e, infelizmente, né, lá não daria suporte para mim e nem para ele no nascimento, né? Aí, quando eu cheguei lá e ficaram lá na tentativa de dizer se eu ia ficar ou se eu não ia, né? Porque lá tem uma área de parto que é só para mulheres que não têm problemas, né, sérios. Ela já é mãe de 2 meninas. Ravi é o primeiro menino. O nascimento dele foi muito comemorado por todos. Fui fazendo uma força, a bolsa estourou, ela disse, vai nascer. A enfermeira se desesperou e tentou parar e eles não escutavam, bateram. E aí eu não lembro mais de nada, porque a minha intenção era só que ele nascesse naquele momento, né? Os relatos de fora, aí foram depois que me contaram o que aconteceu, né? Parou o trânsito, foi aquela agonia. Então, foi uma experiência, todas ficaram emocionadas ali, né? A enfermeira, a médica obstetra ficou muito emocionada. Foi um momento único. O pai, Renan, conta que não havia espaço para ele na ambulância na hora em que a esposa estava em trabalho de parto. Mas ele acompanhou tudo bem de perto e sabe dos detalhes desse nascimento especial. Ravi nasceu em plena Avenida Caxangá.
tinha a enfermeira na frente com minha cunhada e a obstetra atrás com ela. E foi quando ela começou a bater, porque ninguém estava escutando nada. Ela bateu, aquela agonia. E aí todo mundo parou a ambulância, a enfermeira já desceu, já veio para trás para ajudar no parto. Aí a médica disse, faça força, deixa o menino vir. Foi quando o Ravi nasceu. A equipe médica, que contava com uma obstetra, uma enfermeira, um maqueiro e o condutor, vibrou muito com o nascimento do bebê. Tivemos a honra de ajudar a trazer ao mundo o Ravi, né? Eu e minha equipe, doutora Camila e enfermeira Dani, fizemos esse parto, assim, foi um parto lindo, né? Ravi veio com muita saúde, foi um parto tranquilo, dentro de uma ambulância, em meio ao caos, o trânsito do Recife, mas deu tudo certo, graças a Deus, e eles estão aí bem, mãe, bebê, né? Ravi é um bebê saudável e muito, muito lindo. Enquanto a família celebra a chegada do menino, também lida com uma dúvida, né, Tamires? Onde foi, em que cidade Ravi nasceu, hein? A gente também quer saber, quer descobrir, né? No momento do nascimento dele, dentro da ambulância, a ambulância dele parou exatamente na divisa de Camaragibe e Recife. E também a gente quer descobrir se ele é camaragibense ou recifense. Eis a questão. E a gente traz agora o fim desse mistério. Ravi foi registrado como nascido em Camaragibe. Tamires e Ravi já receberam alta e estão em casa. Muita saúde para a família. Lindo demais, né? Notícia agora para você que quer oficializar sua união com um companheiro ou a companheira. O Tribunal de Justiça de Pernambuco abriu as inscrições para um casamento coletivo. Ainda tem 180 vagas. É Daniele Fonseca que traz as informações para a gente. Bora para cá para conversar com ela aqui junto comigo, para a gente entender qual é a documentação que os noivos precisam apresentar, hein, Daniele? Maristela, não só os noivos, mas também duas testemunhas, né, que vão estar ali juntas nesse momento que é tão importante e tão significativo para essas pessoas. A gente convidou a Adriana Bessa, ela que é gestora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para trazer essas informações. Quais são, então, esses documentos, Adriana, tanto do casal quanto das testemunhas? Boa tarde. Boa tarde. Do casal, a gente precisa de RG, CPF, documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e as certidões ou de nascimento ou de casamento atualizadas, no prazo máximo de 90 dias. Das testemunhas, na hora da inscrição, a gente vai precisar apenas da identidade do CPF. E no caso de um casal que uma das partes ou até os dois já tenham sido casados? Nesse caso, a gente vai precisar da certidão de divórcio. E do processo de divórcio, a gente vai precisar a sentença e o termo de partilha, para saber como está relacionada a parte patrimonial. Exclusivamente para quem é do Recife, Adriana? Exclusivamente para quem mora no Recife. Uma das partes tem que morar no Recife. E me fala uma coisa, existe algum tipo de seleção ou quem se inscrever, porque ainda temos aí uma quantidade razoável, né, de vagas, 180. Existe alguma seleção ou é realmente por vez de chegada, de inscrição? Qual é esse critério? É por inscrição, não tem nenhuma seleção. Morando no Recife, levando os documentos, já está apto a participar do casamento coletivo. Qual é o intuito, hein, desse casamento coletivo, que você estava até falando aqui da importância, né? A gente, no SEJUSC, que é Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, do Recife, a gente faz muitas ações sociais. Mas o casamento é uma ação que ela tem um poder de agregar. Ela tem uma energia muito boa. A gente está ali celebrando a cidadania das pessoas através do fortalecimento da sua união. Adriana, muito obrigada pelas informações. Pessoal, inscrições, então, até o dia 4 de setembro, ou de forma presencial, lá no 5º andar do Fórum Rodolfo Aureliano, ou pelo e-mail conciliar.recife.tjpe.jus.br. E o casamento coletivo vai ser dia 16 de setembro, lá no Compaz Ariano Suassuna. Maristela. Obrigada pelas informações. Bora agora de Globocop ao vivo, você acompanha imagens aqui junto comigo da rua Nicolau Pereira. O Globocop está por lá mostrando essas imagens do alto para a gente no bairro de Afogados. A gente mostrou aqui no NE1 os transtornos, né, dos alagamentos em dias de chuva,
bem nesse trecho aí, tá? E agora a gente está mostrando como o trecho está, ao vivo. Inclusive, no período de chuva, os comerciantes reclamavam tanto, né, por causa da água da chuva, que ficava misturada com esgoto, prejudicava as vendas, prejudica bastante o comércio de clientes aí no local. A gente traz agora uma notícia que promete melhorar essa situação que você já está vendo aí pelas imagens. Começou uma obra para substituir e ampliar a rede de drenagem, além de implantar novas galerias para melhorar o escoamento das águas da chuva. A gente, claro, segue acompanhando a situação. O Globocop está fazendo um panorama, mostrando essa imagem geral aí para a gente, inclusive a movimentação do trânsito. No primeiro trecho que o Globocop mostrou, deu para ver ali um trecho mais recapeado, isso bem no comecinho. Globocop mostrando ao vivo essas imagens para a gente. Você que é motorista, continua participando aqui no NE1 para a gente verificar aí nos próximos dias se de fato a situação fica melhor aí na região para os motoristas e comerciantes dessa área. E nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver uma reportagem sobre o aumento no número de ataques cibernéticos contra empresas em todo o mundo. Oi, Kovalik. Olá, a gente se encontra daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver. Ataques cibernéticos contra empresas aumentam quase 90% em um ano em todo o mundo. O perigo aumentou porque os criminosos passaram a usar inteligência artificial para roubar dados e exigir dinheiro das empresas. Perigo nas estradas. Exames toxicológicos feitos em motoristas mostram que a maioria dos que foram flagrados com algum tipo de droga no organismo haviam consumido cocaína. E mais um capítulo na eterna novela da vida real da monarquia britânica e a manchete no mundo todo. O príncipe Harry e a esposa americana Meghan Markle estão voltando para o Reino Unido depois de 6 anos de rompimento com a família real. O casal vive nos Estados Unidos. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. E hoje tem caravana do GE. Tiago Medeiros está no agreste do estado, pegou a estrada e já está fazendo aí um carinho num caramelo que ele encontrou pelo caminho, né, Tiago? Boa tarde. Oi, Mari. Já estou fazendo amizade aqui, Mari. Aqui estamos com a nossa caravana do Globo Esporte em Agrestina, aproximadamente 150 quilômetros do Recife, junto com os agrestinenses aqui. Agrestina, Mari, que se orgulha de ser a terra do chocalho, esse, dá para chamar de instrumento tão importante para a nossa cultura aqui nordestina. Fizeram até do Globo Esporte, que coloca no pescoço do gado, né? Para poder identificar, saber onde ele está, para poder, enfim, se basear na hora do pasto. A gente está na Praça Padre Cícero, que fica em frente à Igreja de Santo Antônio, aqui, que ela tem 114 anos. E a caravana do Globo Esporte vai ser aqui. A Agrestina, que também se orgulha de ser a terra do alfinim, que é esse docinho aqui feito de açúcar e limão. Uma delícia, Mari. Vou levar uns para você experimentar. Vamos falar de muita coisa hoje no Globo Esporte. Falar de mais uma derrota do esporte na Série B. Tem Libertadores, tem Copa do Mundo Feminina. Soubemos quantos jogos teremos aqui na Arena de Pernambuco. Deixa eu chamar a Dani Moraes, que vai estar comigo. Sommelier de cidades do interior. Nenhum gaúcho, talvez nem poucos pernambucanos conhecem tanto o estado de Pernambuco como ele. Tá vendo? Dani, mais rapidinho, mais uma derrotinha daquelas do esporte, né? É, derrota dolorida, né? Porque o esporte poderia estar ali entre os 4 primeiros, perde mais uma oportunidade e mais uma, né, vez que deixa escapar das suas mãos, dessa vez foi pior ainda porque foi a derrota, né? A gente vai estar trazendo detalhes desse jogo, falar do Santa, falar do Náutico, que tem jogos importantes nesse fim de semana. Enfim, assuntos de sobra na caravana do Globo Esporte, aqui em Agrestina! Viva o interior do estado, meu país, Pernambuco. Cheiro pra tu, Mari. Cheiro pra tu e também pra todo mundo que tá por aí com atividades culturais, né? Com todo mundo aí na praça. Muito bom. E o Caramelo também, que fez amizade aí com o Tiago. Daqui a pouco outras informações no Globo Esporte. E tem gente que está só começando a vida profissional, né? E fica com dúvida na hora de fazer o currículo. Natália Dielu está de volta com algumas dicas para quem está em busca do primeiro emprego, não tem experiência para colocar lá, né, Natália? E aí, como é que faz, hein? Maristela, a gente vai trazer essas orientações agora com a ajuda de Juliana Sartori, que é oficial de educação do Unicef. Na nossa primeira participação foi aqui está sendo
no festival que está acontecendo de oportunidades no Compaz do Ibura, e ela vai estar aqui nesse evento trazendo essas orientações para os jovens e vai compartilhar com a gente aqui no NE1. Juliana, bem-vinda ao NE1. Explica para a gente qual o primeiro passo na hora de fazer o currículo. O que é que você não pode perder de vista? Primeira coisa, eu acho que é tirar essa ideia de que só uma experiência profissional pode contar no meu currículo. Pensar nas experiências sociais, então se já se envolveu num grêmio estudantil, num trabalho voluntário da igreja, num projeto social, tudo isso conta muito para desenvolvimento de competências e habilidades, então destaca isso, coloca isso no currículo. Essa trajetória, a experiência de vida é fundamental para a gente contar essa história. Como escolher um modelo? O modelo, acho que vai muito a partir do que você está buscando, assim, depende do tipo da vaga que você está buscando, o que você quer também para... Quais são as suas experiências e quais destaques você quer dar. Então, eu quero destacar ali as minhas competências de design ou técnicas. Então, você vai compondo isso, mas tem que ser um modelo curto, direto, objetivo, que você também coloque qual é o seu objetivo para determinada vaga. Então, é sempre um arquivo vivo, né? A gente vai editando de acordo com cada vaga, né? Em relação às palavras-chave, hoje é uma coisa muito importante, né, para as seleções de trabalho. Isso, muitas fases iniciais de seleção têm sido feitas por inteligência artificial. Então, quando eu olho um perfil de uma vaga, eu preciso selecionar quais são as palavras-chave que precisam constar no meu currículo. Então, adaptar esse material toda vez que for enviar uma vaga, destacar quais são as suas experiências que vão ajudar a responder essa vaga, é fundamental também. Agora todo mundo fica na dúvida também na hora da entrevista, né? Na hora do cara a cara. Como é que os jovens, as pessoas de maneira geral, devem se comportar? Eu acho que começa antes da entrevista. Então, pesquisar sobre a empresa, sobre a cultura da empresa, sobre o local. Então, ter esse olhar é super importante. Se preparar também para a entrevista. Nas primeiras entrevistas, a gente fica mais inseguro. Então, escreve. Quais são suas habilidades? O que você já viveu? Coloca isso e faz também essa adequação com o perfil da vaga. Então, como você se vê apoiando uma solução daquela vaga específica. Isso é fundamental também. Fazer perguntas também? Fazer perguntas, você trazer suas ideias, então também poder propor. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? O jovem também precisa escolher a empresa, precisa mostrar e ver se ele está realmente interessado por estar naquele lugar. Então é legal que ele se mostre proativo, faça boas perguntas. E é isso. Às vezes a pessoa fica meio ansiosa e fala demais. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado, ser muito objetivo no que vai falar e pensar como que ele está resolvendo determinado problema, qual foi o papel dele em alguma atuação. Às vezes a gente fala, nós fizemos isso, mas o que você fez para resolver aquele problema. Então isso é muito legal também destacar. O algoritmo busca muito resultado. O jovem não tem experiência, não tem resultado. O que é que ele faz assim? Quando a gente está assim, nessas trajetórias, acho que é muito importante a gente conseguir pensar um pouco fora da caixa. Então, como é que ele vai buscando essas alternativas, buscando outras experiências e trazendo isso para o dia a dia dele, né? E aí poder compor muito essa vivência, né, que ele tem no dia a dia para poder propor uma entrevista e se portar muito bem. E também procurar, né? Se qualificar, assim, se tiver um curso, isso já vai contando, né, para quando ele for realmente estruturar esse currículo. Total, tem vários cursos de curta duração que ele pode colocar em destaque, que aí também ele faz, até na iniciativa 1 Milhão de Oportunidades, a gente tem vários cursos de curta duração que são gratuitos, que ele pode também experimentar e ver o que gosta, né, eu acho que o processo do mundo do trabalho também não é linear, a gente vai buscando, entendendo o que gosta, o que não gosta, então esse percurso é muito importante para que o jovem saiba mesmo o que ele quer, né? Ele pode entrar num trabalho primeiro, mas também vai se identificando com outros temas, outras vagas e outras frentes. Muito obrigada, viu, Juliana, por essa conversa, viu? A gente volta com você, Maristela. Muito obrigada e bom evento por aí, viu, Natália? Há pouco falamos sobre a novidade na Rua da Imperatriz reabrir para passagem de veículos. A gente coloca agora para você o QR Code do G1 que traz essa reportagem completa. É só apontar a câmera do seu celular e seguir para a página com todas as informações que você precisa sobre esse assunto. As eleições estão chegando e a gente tem um convite para você. O Jornal Nacional está exibindo nesta semana uma série especial sobre os temas que mobilizam o eleitor na hora do voto. É o JN nas Ruas, Brasil que Ensina. E aí? César Tralli e Renata Vasconcelos viajaram pelas 5 regiões do país para trocar ideias e debater prioridades.
Que lugar lindo. Para a conversa de hoje, o ponto de encontro foi o Centro Cultural Cais do Sertão, aqui no Recife. Renata e Tralha ouviram eleitores sobre empreendedorismo, educação financeira e transparência dos gastos públicos. Todos nós, essencialmente, queremos que os governos funcionem melhor. Vamos conhecer histórias de brasileiros que encontraram novos caminhos para empreender por meio da capacitação. Gerando trabalho e renda, todo mundo passa a comprar dos vizinhos, da comunidade. A economia girando, todo mundo ganha. Esse conhecimento empreendedor, ele precisa ser incorporado de fato na nossa formação, porque senão a gente entra no negócio e não consegue lidar com aquilo ali. Meio-dia e 57, obrigada pela sua companhia. O NE1 volta amanhã. Claro, você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora pelo Globoplay. Te deixo com imagens do nosso Globocop, que está sobrevoando a região metropolitana, chegando em Olinda agora. Uma ótima tarde para você, bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte, direto do Agreste do Estado.